Ok, ok, pessoal, voltamos dos 5 minutinhos, 4 e alguma coisa, tá? Ju, confirma pra mim que o material vai chegar pro pessoal do Facebook. O Zoom tá derrubando o Eduardo. O Zoom tá derrubando o Eduardo. Ele ia contar o Jojo Rabbit. Esse endereço que você colocou aqui, ele no Instagram disse que não existe. Não foi encontrado. Que matéria que tá falando? É no Zoom que você quer que veja, né? É no Facebook. Isso, entrou. Não sei se no Zoom alguém falou comigo, ouviu alguma coisa, não tenho certeza, mas estou voltando. Vamos lá, pessoal do Zoom. Volta a câmera só para me falar oi, todo mundo tá aí, posso voltar? Como estamos? E aí a gente dá isso, muito obrigada a todos aí. O material tá chegando para vocês. Vocês estão vendo eu e o material? Sim, obrigada, Dimas. Ok. Retomando um pouquinho do que a gente falou no primeiro encontro. Primordialmente, a gente ouviu um pouquinho a Regina Machado para estabelecer que o que a gente está trabalhando aqui, a nossa matéria-prima de trabalho é a palavra, na oralidade ou na escrita. E vou retomar agora um pouquinho aqui com o material, uma referência que a gente comentou no último encontro. A gente falou desse diário de viagem, desse caderno de composição, que a ideia é que ele acompanhe vocês durante o curso todo e, claro, registre esse trajeto, essa jornada de composição que a gente está passando junto. Então, assim como a Regina Machado é uma referência que vem da arte de contar histórias, então se a gente tivesse uma linha que de um lado está a arte de contar histórias e do outro está a literatura, a Regina Machado está do meio para o lado da oralidade, no caso desse material que a gente está trazendo para o nosso encontro, trazendo para a nossa conversa. Outra coisa que estamos trazendo para a nossa conversa e a gente chegou a comentar, que é uma coisa que vem da arte do ator, que é esse caderno de composição, esse Zibaldone, que eu vou trazer então para vocês um pouquinho dessa referência que a gente traz para o nosso curso. De forma simples, um diário de viagem, um registro da jornada, um livro da criação ou um caderno de composição, tá? A palavra Zibaldone, saúde, acho que eles não ouviram. A palavra Zibaldone é uma palavra italiana. Por quê? Porque esta ferramenta de criação que a gente tá trazendo, né? Tá trazendo da arte do ator pra gente, é uma ferramenta de criação que vem dos primórdios, do começo, onde começa um pensamento para um ator profissional, que é na Itália por volta do século XVI. Então a gente vai emprestar esse caderno de composição, que era um caderno usado pelos cômicos dell'arte, ou seja, os atores que faziam parte da comédia dell'arte, um movimento muito conhecido, um movimento que está na história do teatro, da atuação, da arte do ator como um marco em que começa um pensamento para um ator profissional, começa um pensamento de uma ferramenta que vai auxiliar essa composição. O Zibaldone, a gente busca como primeira ferramenta de composição, porque é o primeiro registro escrito de atores sobre a sua atuação cênica.
O que acontecia naquele momento a gente tinha um teatro que era principalmente realizado nas praças, por grupos profissionais que viviam juntos, viajavam juntos e se apresentavam nas cidades. Esse movimento começa então na Itália e sai para toda a Europa. Quando ele sai do território italiano, estes atores que falavam a língua italiana precisam, para sobreviver, se apresentar, né, ganhar o seu dinheiro com o seu ofício. Então a gente começa a pensar na arte do ator como um ofício, como uma arte profissional. Então eles têm que realizar o seu ofício fora da sua língua. A comédia dell'arte assume então eu não quero usar ação, assume cenicamente para os atores uma interpretação mais baseada no corpo, no físico, em sons, do que nas palavras. Temos dessa época, então, para a gente entender um pouquinho do que é essa ferramenta que vai acompanhar a gente, do Zibaldone. Temos aqui, então, deixa eu jogar um outro material aqui para o Facebook sem eu, porque senão não dá para ler. Aqui, vou ler um pouquinho de um trecho aqui. Todos os segredos dos cômicos da comédia dell'arte, todo o seu estudo e a maneira como faziam eram passadas de pai para filho, dentro das próprias companhias. Os atores imortalizavam seus repertórios em cadernos de anotações, denominados Zibaldone. Nesse livrinho continha tudo que tivesse sido experimentado em cena e obtido êxito. Estavam registrados todo o seu repertório de piadas a truques. Esse material era respeitado e colocado à prova. Esse é um texto meu dentro de um artigo sobre interpretação, sobre criação de personagem, que fez parte da minha conclusão de curso de artes cênicas lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Onde é que a gente bebe aqui então? Além de anotar os êxitos e a jornada, a gente vai aproveitar para criar uma espécie de diário de viagem. Por que eu trouxe a palavra diário de viagem? Porque vocês vão anotar da forma que vocês quiserem, o que vocês quiserem, colocando datas. Então a gente vai ter uma cronologia. Esse caderno vai ser muito semelhante a vocês. Por quê? Porque quem desenha quando tiver inspiração conectada a algum exercício. No caso, a gente está fazendo uma série de exercícios. Quem está mais para a música e está ao desenvolver um exercício, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, que é um exercício que a gente tem para hoje, tá? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Quem ilustra pode querer ilustrar sua própria Chapeuzinho no seu caderno. Quem é mais para música pode ouvir alguma composição e se conectar com alguma ideia que está criando, que está usando para a sua composição da Chapeuzinho Vermelho. O que a gente quer nesse caderno? A gente quer quase, porque é impossível, registrar um pouco do trabalho artístico que vocês estão tendo. E uma segunda coisa, as impressões de vocês a cada exercício. Por quê? Porque diferente de outros formatos, esse curso Ideia e Ação, a gente está produzindo textos, fazendo coisas que nos levem a vivenciar elementos da arte de contar histórias, sem dizer exatamente que elementos a gente está trabalhando, tecnicamente o que a gente está usando. A gente vai mais para frente, olhar para trás e ser capaz de reconhecer em cada exercício uma trajetória de composição. Isso quer dizer que no caderno de vocês vai estar um registro de como vocês compõem motivados, né, por nós, motivados pelos exercícios que a gente traz para vocês. Vou mais um pouquinho em frente aqui. Bion Colelli, um dos primeiros cadernos registrados que se tem conhecimento, é desse artista. O Bion Colelli resumia a sua forma de compor, e tem aí um grifo meu, compor os papéis. Algumas vezes suas anotações descreviam palavra por palavra a maneira certa de dizê-las. E aqui a gente chega a uma coisa que vem conectar a gente
da arte e ofício do ator, com a arte de contar histórias, com a arte da palavra, que é como dizer as palavras, como colocar no papel as palavras. Isso vai ser muito importante para a gente. Qual palavra vem primeiro? Qual palavra leva a uma imagem? O que essa imagem está dizendo? Para onde aponta essa imagem? É por aí que a gente vai fazer os nossos estudos, digamos assim. Primordial para a gente, palavra. Aqui atrás, então, eu grifei o compor. Compor papéis, tá? Por quê? Porque dessa pesquisa lá de trás, minha e, claro, da nossa pesquisa como ator, pelas nossas experiências, a gente vai trazer ferramentas de composição de personagem, de criação de papéis, que são ferramentas que não são utilizadas por autores, por escritores, por líderes dentro do storytelling, porque não é conhecido. Então a gente vai potencializar essas ferramentas de storytelling com ferramentas que deram origem a esses pensamentos, agora já colocados em manuais muito coesos, em manuais muito fechadinhos, manuais muito com linhas beiradas, me ajuda com a palavra. A palavra é importante. Tá bom, não vem. Enfim, se não ajudou com a palavra, tá bom. Enfim, eu vou em frente que daqui a pouco a palavra volta e a gente vai ficar sempre falando sobre as mesmas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Compor papéis. Uma coisa, por que eu estava anotando as contações de vocês? Mais do que anotar o filme mais pra gente, a memória, ajudar quem é quem, eu estava anotando algumas técnicas particulares de vocês de narração. Cada um usou o seu jeito de contar. Se é o seu jeito, a gente pode dizer que tecnicamente você conta histórias assim. E é sobre o nosso jeito de contar histórias que a gente vai trabalhar, aperfeiçoar, trazer novos elementos, descobrir nessa experimentação, eu tô ruim de palavra mesmo. Nessa experimentação a gente vai descobrir, dentro dessa habilidade de contar histórias que todos temos, a gente vai descobrir o que a gente faz melhor, o que a gente faz pior, para que a gente possa, então, melhorar o que faz melhor e o que faz pior também. Vamos em frente. Compor papéis é onde está uma das coisas mais importantes pra gente nesse momento. Não lembrei a palavra, mas lembrei. Lembrei a palavra fronteira. Era isso. Eu queria usar a palavra fronteira para trazer para essa conversa. Eu lembrei a palavra e esqueci o que eu ia falar. Ai, gente, desculpa, viu? Corta, começa de novo. Seguindo, Zibaldone é um caderno de artifícios. Ou seja, artifício é o quê? Um meio para obter um artefato ou um objeto artístico. Um caderno de artifícios é um caderno de composição. O que nos interessa para a composição da história, assim como a composição do personagem. Estou trazendo aqui do dicionário Priberan algumas palavras que explicam o que é composição dentro da nossa língua e vão nos ajudar, ou seja, vão dar pistas quanto ao que é o nosso fazer artístico dentro da arte da palavra e da composição de histórias. Então tá, composição. Todo proveniente da reunião de partes. Uma história é uma reunião de partes, uma composição. Conjunto dos elementos ou substâncias que formam um composto. Modo de reunir partes para formar um todo. Combinação, disposição, organização. Isso quer dizer que dentro de uma composição existem alguns elementos e dentro desta composição, com estes elementos, eu vou combinar os elementos, dispor os elementos, organizar os elementos do meu jeito, como vocês fizeram para contar a história do filme. Existem parâmetros que nos ajudam, que nos ensinam
a contar histórias? Sim, é uma arte que a gente faz há muito tempo e nós não somos o primeiro grupo a se reunir e pensar sobre a arte de contar histórias ou a arte de escrever livros ou a arte de compor histórias. Então, vou em frente, as palavras elas vão ficando pra gente no nosso caderno e no nosso Zibaldone de artifícios, elas vão ficando para nos ajudar a compreender os parâmetros técnicos, que são pequenos, que são fechados, cujos limites e fronteiras já estão muito estabelecidos porque muitas pessoas já passaram por esse caminho. É como se nós fôssemos fazer uma viagem, fôssemos passar pelas rodovias, pelas estradas, pelas pontes e pelos trajetos, cidades que levam de um lugar a outro. Uma história é similar a isso. Podemos fazer um trajeto por uma estrada mais conhecida, onde mais pessoas passam, e aí a gente vai ter já um monte de técnica estabelecida, um monte de combinação, disposição, organização ou reunião de partes, de elementos que contam uma história. A gente pode ir por caminhos diferentes, a gente pode inclusive ir por terras não antes trilhadas, a gente pode ir por caminhos que menos pessoas passaram. Tecnicamente, a gente vai ter livros, pesquisas, teses, muita coisa falada sobre storytelling, escrita e a arte da palavra, naqueles trajetos que as pessoas já passaram bastante. Então, esses trajetos nos ajudam a saber para onde a gente quer ir. Se fosse uma viagem pela capital de São Paulo, a gente saberia que se a gente quer ir para a Zona Leste e estiver passando pelo Butantã, que é Zona Oeste, para quem não conhece São Paulo, talvez a gente esteja no caminho errado, no lugar errado. Então a gente precisa saber onde a gente quer ir, que caminhos são ideais para a gente passar. E que caminhos são ideais? São essa combinação de exposição e organização que vão ser desenvolvidas em particular por cada autor, embora já tenhamos muitos parâmetros estabelecidos e vários deles, que eu poderia citar aqui, diversos desses parâmetros, vários deles vocês já usaram na curta narração que vocês fizeram de um filme de memória. Ok? Seguindo em frente no nosso Zibaldone, só para fechar o que o Priberan nos conta ou nos dá de pistas. Ato ou efeito de compor, ou de ato ou efeito de compor ou de se compor. Produção intelectual, literária, artística ou científica. Vamos mais um pouquinho. O Eduardo ia tentar de novo entrar no Zoom. Tá bom, deixa eu ver aqui. Tá tentando. Vou admitir. Vamos ver se ele consegue. Tomara que ele consiga. Acho que vai conseguir sim. Agora fui eu que mandei o convite. Vamos em frente. Edu entrando. Algo deu certo. São duas contas. Acho que uma ele conseguiu, tá bom? Vou, então, aqui, para fechar a nossa conversa do Zibaldone, eu só queria trazer para vocês um pouquinho mais de referência de onde vem essa ferramenta que a gente vai usar, tá bom? Na nossa situação agora, que é uma jornada de 3 meses, vocês usam o máximo possível como experiência. Para alguns vai servir muito bem, para outros não vai servir. O que para a gente do Ideação é interessante, que é uma ferramenta que está ligada ao começo artístico da nossa profissão, e a gente já falou para vocês que o que a gente traz no Ideação vem da atuação, da manipulação e da escrita. E também o Zibaldone se assemelha muito a um caderno de viagem, e os cadernos de viagem são os
primeiros materiais de composição a darem origem ao livro de artista. Ou seja, a gente vai então para uma outra fronteira do livro, a gente está aqui na palavra, a gente está aqui falando principalmente da composição narrativa, mas a gente está falando primordialmente de livro, porque a gente está falando de storytelling e de escrita neste curso nosso, ou seja, para a gente aqui é mais importante a escrita do que a oralidade, embora a oralidade venha a nos ajudar como um processo tanto de composição, de experimentação, sabe, e de aperfeiçoamento. O livro de artista vai ter fronteira, então, com o livro na sua materialidade, o livro brochura, que a gente conhece. Esse livro que entrou, veio aqui voando, não sei se vocês perceberam que atrás de mim veio um livro voando, mas é uma outra fronteira que nos conecta, então, ao Zibaldone, que é essa proximidade desse caderno de composição, desse caderno de artifícios, desse caderno de pensamentos, essa coisa tão particular que seria um diário de viagem, pode vir a se tornar um objeto artístico que hoje a gente já sabe que tem aí uma esfera que é o livro de artista, que vai ter então uma fronteira com o livro e materialidade, com o livro para a infância, com o local, com a esfera livro para a infância, onde a gente vai beber e pensar imagem e palavra, embora não faça parte do nosso curso pensar a imagem. A gente vai usar ferramentas e pensamentos para ganhar experiência, para ganhar repertório, ou seja, a gente vai treinar, treinar, treinar. O que se faz muito no teatro é criar subterfúgios, criar improvisações e exercícios que preparem o ator para estar em cena. Então a gente está trilhando uma jornada que prepara vocês, autores, dá repertório, traz conhecimento e aperfeiçoa para o momento de estar em cena, ou seja, de estar em ação, em escrita, estar acontecendo como autor, ao momento, ou seja, o momento de criar a história. Já falei muito sobre Zibaldone. A gente vai voltando e juntando essa trama de coisas que compõem esse trajeto que a gente vai trilhar junto. Ok? Perguntas aí? Vou pedir então uma tarefa, digamos assim. Posso encerrar? Vou encerrar essa parte do exercício de contar o filme. Vamos lá, tô jogando para vocês, então, é quase um quadro cheio de coisas que são lembretes, não só para mim, como para vocês. Então vamos lá, vou retomar cada pedacinho aí, explicando o que eu quero dizer com isso. Para todos aqueles que não contaram pra gente hoje, vou fazer um pedido. Que contem pra gente em gravações, de preferência em vídeo, mas aqui a gente respeita todo mundo, não quer aparecer no vídeo, grava em áudio, tá bom? Pra gente é bacana ouvir a forma de expressar, tá bom? Eu tô querendo ouvir onde vocês já têm habilidades ganhas dentro do processo de narrar e onde eu consigo ver alguma coisa que a gente já pode começar trabalhando particularmente. Como é muita gente, é online, nem todo mundo tá falando, então quem quiser também não é obrigado, gente. Vamos combinar então que vocês vão gravar a narração, vão contar esse Era Uma Vez um filme, vai fazer o Era Uma Vez o seu filme e vai enviar pra gente, ou no grupo do WhatsApp, ou vai publicar no grupo do Facebook. Isso é o encerramento do nosso exercício que veio da semana passada, que é o exercício de oralidade, ok? Simples. Câmera ou só áudio, conta o filme pra gente, envia por WhatsApp ou Facebook. Esse encerra, então, a parte de oralidade do Era Uma Vez um Filme. Era Uma Vez um Filme tem também uma parte, então, de escrita. Então, é agora que vocês vão, durante, então, a próxima semana, escrever o filme que vocês narraram pra gente. O que eu vou escrever? Você vai escrever a coisa mais fiel possível
dentro da sua memória, da forma com que você narrou pra gente. Ou seja, você escolheu por onde começar. Muitos falaram, no começo acontece tal coisa. Ou o personagem protagonista é. O filme que eu vou falar diz sobre, né? Cada um usou o seu jeito. Vou pedir para tentar ser fiel, não precisa ir na gravação e digitar o que vocês falaram. Não é esse o trabalho, tá bom? O trabalho é colocar no papel, ok? Então a gente quer então fazer assim uma transição. A gente vai da oralidade para a escrita com o mesmo conteúdo, ok? Se sentir necessidade de modificar alguma coisa, porque na hora da escrita, faltou, mas eu quero escrever assim, eu queria ter falado, eu não falei, tudo bem, tá bom? Não é para se prender. O Zibaldone é de vocês, tá bom? Então, exercício de escrita. Qual vai ser o retorno pra gente desse exercício? Vocês vão compor o Zibaldone de vocês, claro. Eu pedi que, de preferência, o Zibaldone fosse escrito à mão. Neste caso, vocês podem escrever diretamente no computador, no celular, onde for melhor. Por quê? Porque eu vou pedir que vocês enviem pra gente, digitalizado, esse Era Uma Vez um Filme. Ok? Vou então perguntar. Fica dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal do Zoom, abre a câmera, abre o microfone, quer perguntar alguma coisa? Porque aí a gente vai transitar para a próxima parte. Ok? Oi, Camila. Oi, eu vi. Sônia, apareceu. Eu estava pesquisando aqui no outro celular fragmentos do Zibaldone de Giacomo Leopardi. Achei lindo isso, e aí aqui no artigo ele diz assim, que deste vasto laboratório... Te parar. Sônia, vou precisar te parar. Espera só um pouquinho. Como eu tô com o fone e não tinha tirado, o pessoal do Facebook não vai brigar com a gente, daqui a pouquinho vai chegar a reclamação. Então eu vou te pedir para repetir o título. Não conheço, achei maravilhoso. Depois você me manda o link e lê pra gente o que você achou, por favor. Então, aí eu não conhecia, né, pelo nome de Zibaldone, não sabia o que era. E aí eu pesquisando aqui no outro aparelhinho, aí eu encontrei fragmentos do Zibaldone de Giacomo Leopardi. E interessante a maneira que ele usava os caderninhos, né? A maneira que ele deixou isso registrado. Ele viveu de 1798 a 1837. Foi uma vida curta, mas que deixou muitos registros literários. E quem bebeu nessa fonte? Olha que interessante que temos aqui. Neste vasto laboratório poético e filosófico que influenciou autores como Schopenhauer, Nietzsche, Machado de Assis, Pirandello, Calvino, entre outros. E aí ele fala, né, do que você pode extrair de toda a obra dele, dos caderninhos Zibaldone. Achei lindo, obrigada, eu não conhecia isso. E aí saber também que isso é um material precursor, né, dos livros de artista, dá uma força para pesquisar mais. E eu estou terminando de fazer meu terceiro livro de artista essa semana. Muito gratificante, muito lindo. Só falta passar as historinhas para eles. Obrigada. Ai, Sônia, que bacana. Obrigada por ter encontrado, por compartilhar com a gente. Eu sou super suspeita, né? Tá aí, depois eu vou enviar o material para vocês, que em 2001 eu já estava pesquisando. Tem um carinho enorme e tem muitos aprendizados interessantes aí pra gente. Dedo levantado no Facebook. Obrigada. Você só queria falar oi pra Sônia? Obrigada, Sônia. Não sei também. Ouvi. Tá chegando? Eu só esqueci de tirar quando ela falou oi. Tá, eu vou tentar, se ficar ruim o som, eu vou seguir sem ele. Beleza, então, fechou aqui, deixa eu mandar o material pro pessoal lá do coisa. Fechamos aqui, então, a parte do Era Uma Vez um Filme e vamos começar a
trilhar novos horizontes. Não, mentira, é sempre história e eu vou te dizer que tudo que vocês contaram, que eu vou falar tecnicamente, já está contida na narração de vocês. No fim, pode ser que vocês descubram que nem precisavam de mim. Só para saber uma coisa, Pode falar. para gravar, a gente não precisa mais gravar, quem já falou para você. Quem já falou não precisa. Eu já anotei o que eu precisava. Tá bom. Beleza. Sigamos em frente. Vou para Chapeuzinho Vermelho. Posso? Posso. Aí, não pode Ah, ir na não gravação. pode. Você quer que eu pare a gravação e comece de novo. Então, vou fazer aqui uma mudança de vinheta.